E que vai fazer o concurso para o Conselho Federal de Psicologia. Eu sou o professor Ronilson Mendes e ministro, trabalho com a legislação do Conselho Federal de Psicologia. Observe que eu já gravei dezenas de aulas e agora eu estou aqui numa série de vídeos chamado de Dicas Resumão da Matéria, onde eu faço uma consolidação, do que está nos diversos diplomas, que são cobrados por esse concurso, ou seja, regimento, a lei 5.766 de 71, que é a lei que criou os conselhos regionais, e também o que está no decreto este de número 79.822 de 77. Então, o nosso trabalho agora é voltado para a consolidação. E hoje o assunto é quórum. Então, mais uma vez, me apresentando. Eu sou o professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixa na mão. Então, olha só, o que é que nós constatamos? Que quórum é a quantidade de membros, componentes ou integrantes que é necessário para que haja a deliberação sobre qualquer assunto, a votação, a deliberação sobre qualquer matéria. Então, no que se refere ao Conselho Federal de Psicologia, nós temos e conselhos regionais, nós temos 5 tipos de quórum: 2/3, 1/3, maioria absoluta, maioria simples ou simplesmente maioria. Quando aparece só maioria, porque é maioria simples. E nós temos o que nós chamamos de quórum qualquer número, que acontece também no caso dessas deliberações. Então, estudando profundamente esse assunto, eu constatei que nós temos aí 21 casos que carecem de um quórum qualificado de 2/3. E temos 10 outros casos que está aqui, que tratam dos demais quórum. Então, nós temos 5 tipos de quórum. Um deles só tem 21 casos e os outros 4 tem apenas 10. O que você tem que fazer se você não estudar essa matéria, é se concentrar nesses 10 aqui, porque os 21 você vai tirar por tabela. Tranquilo, pessoal? Então é isso, o Ronilson é assim, ele te dá as coisas mastigadinhas para você gabaritar nos concursos, nessa matéria aí de legislação do Conselho Federal de Psicologia. Então eu vou comentar aqui um por um para ficar mais fácil. Olha só, no regimento nós temos atualmente, o regimento foi instituído pela resolução 017 de 2000. Nós temos 12 competências, 12 atribuições do Conselho Federal de Psicologia que são privativas do plenário. E essas 12 competências, por coincidência, carecem de um quórum qualificado de 2/3 para que haja deliberação. Nós tínhamos anteriormente apenas 4 previstas na lei e no decreto, que era caso de intervenção, em hipótese apenas de insolvência. Sabemos que hoje, pelo regimento, os casos de intervenção do Conselho Federal nos conselhos regionais é em número de 3, que é a insolvência, a intervenção em caso de descumprimento das normas da legislação referente à psicologia, e nós temos também caso de intervenção quando há uma má gestão financeira e contábil. Então observe que esses dois mais aprovar, submeter a questão das resoluções e instruções normativas sobre procedimentos eleitorais e fixar a composição dos conselhos regionais, essas competências eram as únicas previstas pela lei e pelo decreto. Aí agora veio o regimento com 12 casos, incluindo a questão da resolução e instrução normativa e da fixação e composição dos conselhos regionais. Então, passando aqui por alto, você poderá dar uma lida nisso aqui no próprio regimento e nas leis, ou então você dá uma pausa aí. Exercer funções normativas, editar atos necessários à execução da legislação, definir os limites de competência do exercício profissional, conceituar as especialidades profissionais e fixar condições mínimas de qualificação, propor
alteração na legislação, constado os conselhos regionais, elaborar, juntamente com os conselhos regionais, o Código de Ética Profissional, submeter a PAF para aprovação, a RIM, fixar a composição dos conselhos regionais, promover a instalação dos conselhos regionais, redefinir, quando necessário, as zonas de jurisdição, conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e prestar assistência técnica permanente, enviar ao TCU os processos de prestação de conta de toda a entidade e publicar anualmente o relatório de suas atividades. Então, você poderá dar uma pausa e ler isso aí com mais profundidade. Eu apenas estou aqui fazendo uma consolidação e os dois casos que são previstos apenas na lei e no decreto, que é a intervenção e resolução institucional sobre funcionamento, que é a RIM. Agora, feito esses 14 casos aqui, 12 mais 2, 14, nós temos outros 7, tá bom? Que carecem de quórum qualificado de 2/3, né? Que é, olha só, a convocação extraordinária da PAF, né? Exige o quê? Exige um quórum qualificado, né? Para que, entendeu? De conselhos regionais de psicologia. Então, olha só, a convocação extraordinária da PAF acontece, entendeu? Por convocação dos conselhos regionais de psicologia, desde que tenha o quê? Participando aí 2/3 desses conselhos regionais. A deliberação do plenário para aquisição de bens imóveis, olha só, bens imóveis poderão ser o quê? Adquiridos em todo o território nacional. Aí carece que há um quórum qualificado de 2/3 dos membros do plenário do Conselho Federal. Sabemos que a aprovação dessa aquisição de bens imóveis é feita pela PAF e pela ADR, ou seja, Assembleia dos Delegados Regionais. Então, aí nesse caso, somente se exige do plenário esses 2/3. O presidente pode encerrar a reunião plenária antecipadamente, por deliberação de 2/3 dos presentes. Convocação extraordinária do plenário pelos... Olha só, o plenário poderá ser convocado pelos conselheiros efetivos, desde que seja em número de 2/3. A aprovação do orçamento anual do Conselho Federal é feita pela ADR. Olha só, a ADR, para aprovar o orçamento do Conselho Federal de Psicologia, precisa de 2/3 dos seus componentes. Sabemos que o número total de conselhos regionais é 23. Cada um elege 2 membros para fazer parte da ADR, então dá 46. Então você vai tirar 2/3 de 46. É claro que essa questão do número não vai ser cobrada, vai ser cobrada a fração, né? Destituição da ADR, olha só, deixa eu falar uma coisa. A ADR ela poderá destituir membro do Conselho Federal de Psicologia, desde que isso aconteça com um quórum qualificado de 2/3, tá? Então, a ADR, entendeu? Poderá o que? Destituir membro do Conselho Federal que atente contra o prestígio e o decoro ou bom nome da classe, desde que seja feito por 2/3 dos seus membros. A Assembleia Geral, no caso lá do Conselho Regional, poderá também destituir não só membro do Conselho Regional, como também poderá destituir o próprio Conselho Regional por motivo de alta gravidade, que atinja o prestígio, o decoro e o bom nome da classe, desde que seja feito por solicitação de 2/3 dos membros, quer dizer, dos integrantes da Assembleia Geral. Quem são os integrantes? São todos psicólogos legalmente habilitados, entendeu? Em pleno gozo dos seus direitos, né? Então, pessoal, tá percebendo aí? São 21 casos de 2/3, de quórum qualificado de 2/3. Então, se você aprender esses 10 aqui, que é fácil, por tabela você sabe que o que não for aqui só pode ser 2/3. Então, vamos lá. Resumindo, o que é 1/3, pessoal? Quando é que eu preciso de um quórum qualificado de 1/3 dos membros? Nossa, isso aqui vai ser necessário. É 1/3 dos membros da Assembleia dos Delegados Regionais para solicitar a reunião extraordinária da própria Assembleia dos Delegados Regionais, desde que o pedido seja justificado. Eu preciso de 1/3 dos membros, aliás, dos componentes, dos integrantes da Assembleia Geral para solicitar a reunião extraordinária da própria Assembleia Geral, com pedido também justificado. Então, olha só, 1/3 é da ADR e da AG para convocar reunião extraordinária da própria Assembleia, tanto a AD regional quanto a geral. Beleza?
Então, quando é que eu careço de um quórum qualificado de maioria absoluta? 4 casos explícitos estão na lei, no decreto, e um caso implícito está no regimento. Quórum para a deliberação, entendeu? Dos membros do plenário. Ó, lá no regimento fala o seguinte, que para iniciar os trabalhos eu careço de um quórum qualificado de maioria absoluta. Então as reuniões, pessoal, que dividem-se em sessões, tá bom? Elas, para que ocorram, tem que ter o que? A deliberação, quer dizer, tem que ter o que? A presença de maioria absoluta dos membros. Então, como são 9, a maioria absoluta seria o que? 4,5, arredondando para 5 membros. Eu preciso de um quórum qualificado dos membros para iniciar a reunião, não só no Conselho Federal, mas também nos Conselhos Regionais. Eu não sei o número de conselheiros regionais que tem cada conselho. Isso vai depender muito, né, do número de inscritos. E quem vai definir isso aí é o Conselho Federal. Eu preciso de um quórum de maioria absoluta para 2 situações que você não pode esquecer. Enquanto o Conselho Federal e o Regional reúnem-se apenas uma vez por mês, entendeu? E para isso eu preciso de um quórum qualificado de maioria absoluta. As ADR e a AG reúnem-se, segundo a lei e o decreto, ao menos uma vez por ano. E olha só, para que haja a primeira nessa reunião, né, que acontece, reunião ordinária que acontece uma vez por ano, ou extraordinária, eu preciso de um quórum de maioria absoluta, pessoal, para que haja essa reunião. Isto eu preciso para a primeira convocação, ou seja, foi feito o pregão, a convocação por carta, por meio oficial, blá blá blá, não compareceu a maioria absoluta, tem que haver reunião. Para que haja reunião, nas convocações subsequentes, haverá reunião, tanto da ADR quanto da AG, com qualquer número de pessoas, entendeu? Percebeu? Qualquer número eu vou ter a partir da segunda convocação, tanto da reunião da ADR quanto da AG, beleza? Então, maioria absoluta, 4 casos, fácil de você gravar. Aí ele fala também que reunião conjunta. Nós sabemos que o Conselho Federal poderá reunir-se com os conselhos regionais em caráter consultivo, né? E essa reunião poderá ser por convocação do presidente do Conselho Federal ou, entendeu? Ou por convocação, né, dos conselhos regionais de psicologia. Quando for o caso dos conselhos regionais de psicologia convocarem, entendeu? Essa reunião, quer dizer, esse quórum precisa ser de 2/3 dos conselhos regionais de psicologia. Então, esses 2/3, no mínimo, que tem capacidade para convocar uma reunião extraordinária, entendeu? Convocação, reunião, quer dizer, esses 2/3 dos membros do Conselho Regional têm competência para convocar reunião conjunta do CFP com os Conselhos Regionais, beleza? Então, esses 5 casos aqui são os casos de maioria absoluta. Maioria simples ou simplesmente maioria, eu preciso que eleição dos conselheiros federais. Olha só, pessoal, para que haja eleição dos conselheiros federais, essa eleição é promovida pela ADR. Onde diz que é ADR? A Assembleia dos Delegados Regionais. Então, para que haja, entendeu, essa eleição, esses ADR tem que reunir-se e terá que ter presente ali 2/3 dos seus membros. Estando presente 2/3 dos membros, haverá sim a eleição dos conselheiros federais, tá? Aí fala que, olha, digamos que 46 tenha 35, 35 supera 2/3. Aí, para que haja eleição, quem é que vai conseguir se eleger conselheiro federal? Aquele que tiver a maioria. A maioria dos 35 é justamente o quê? A maioria dos 35 seria o quê? Arredondando, né? Seria 17,5, daria 18. Quando eu já tenho um quórum qualificado, eu não vou falar que será eleito por maioria absoluta. Não, vou falar por maioria. Então, basta eu falar maioria, é a mesma coisa que maioria simples. E a realização de cada sessão, olha só, eu já falei para você que no plenário acontecem as reuniões. As reuniões são divididas em sessões. Então, para que haja a
reunião, eu tenho que ter presente 2/3, quer dizer, tem que ter presente a maioria absoluta dos plenários, ou do federal, ou dos conselhos regionais. Aí essas reuniões são divididas em sessões. Então, para cada sessão eu tenho que ter a maioria simples, tá? Dos membros do plenário. Eu já falei aqui que esse qualquer número aqui é do caso das convocações subsequentes, né, para a reunião da ADR e da AG, porque a primeira é a maioria absoluta. Então, pessoal, tá aqui mais uma contribuição que eu trago para você aí, gabaritar nesse concurso aí do Conselho Federal. Então, isso aqui, esse material aqui, ele faz parte do meu livro, né, que é o resumo da teoria e 150 questões com gabarito fundamentado. Então, isso aqui é um material que tem 68 páginas, tá? Ele é vendido em PDF por mim mesmo, tá? Você deposita R$25 e eu te mando em PDF o material. Então, cara, tá bonitinho. Mas assim, 150 questões. Por que 150 questões? Eu peguei aí cerca de 40 de provas anteriores e como tinham poucas provas, eu elaborei as demais questões. E todas elas têm um gabarito fundamentado, ou seja, da onde surgiu essas respostas. Então você pode adquirir, tá? Depositar e eu te mando em PDF. Com isso, como é que eu faço para adquirir? Mande um zap para mim, 9199-0866. Você quer... Eu tenho aqui 2 eventos para você, presencial. Primeiramente, o meu aulão agora dia 23. Legislação, que é a lei, o decreto, quer dizer, eu repetir aqui, né? Regimento, lei e decreto. Tá aqui, tá tudo certinho. Lei, decreto e regimento. 90 questões. Eu vou resolver durante a manhã inteira, de 9 até 12h30. E à tarde, raciocínio lógico com o Rogério Carrijo. Então, esses 2 aulões aqui formam a super maratona de 130 questões. R$45. Para você participar, também é pelo WhatsApp. Você poderá fazer a matrícula antecipada lá no curso Equipe, com Aurélio, 84017824. A mesma coisa acontece aqui, ó, é evento final para o Conselho Federal, é o aulão de véspera, para a parte de manhã a parte básica e à tarde a parte específica. O valor completo é R$70. Para você participar do aulão de véspera, você vai ter que entrar em contato com a Aurélio, 878, quer dizer, 84017824. Tá aqui, ó. Chamando lá para ele, que ele vai falar para você como você faz para se inscrever. Pessoal, boa sorte na prova. Eu ainda vou gravar algumas dicas. Se liga aí, tá? Participe do meu canal. Já tenho dezenas de aulas gravadas aí para você gabaritar nesse concurso. Boa prova. Tchau.